Josué, capítulo de número 1, versículo de número 6, diz assim a palavra de Deus: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Versículo 7, somente Josué, seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido, próspero, por onde quer que andar. Versículo 8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, Josué, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Versículo 9, não fui eu que lhe disse? Não fui eu que lhe ordenei? Deus está dizendo, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Pai, eu oro, Senhor, por força e coragem, que nós possamos, Senhor, ter força, e nós possamos ter coragem, porque assim como o Senhor disse para Josué, o Senhor escolheu essa noite para dizer para nós: seja forte e corajoso. Nós queremos, Senhor, ter a força para nos posicionarmos, para proteger aquilo que a gente acredita, e nós queremos, Senhor, sermos corajosos para avançar, para ter ideias arriscadas, Senhor, para conhecer novas pessoas, para olhar para um futuro com esperança. Por isso, em nome de Jesus, nesta noite, que cada pessoa que entrou aqui, ela possa sair daqui com uma convicção que o Senhor está fortalecendo e o Senhor está encorajando para viver todos os desafios que estão na nossa frente, porque o Senhor, assim como disse para Josué, não está longe, o Senhor está conosco e vai passar por tudo junto com a gente, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Bom, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Essa é a palavra que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Essa é a palavra que Deus tem para o seu coração hoje. Hoje. Eu não sei qual área da sua vida você não está tendo força. Eu não sei qual área da sua vida você não está tendo coragem. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: eu preciso que você se levante, se fortaleça em mim. Eu preciso que você olhe para frente e tenha coragem de avançar, porque aquilo que eu vou fazer na sua vida não depende apenas de mim, depende da sua fé, depende da força que você vai ter, depende da coragem que você vai empenhar naquilo que eu estou lhe propondo. Tem muitas situações, meu irmão, que não depende apenas de Deus. Deus, Ele quer fazer a gente andar sobre as águas, mas para a gente andar sobre as águas, a gente tem que ter coragem suficiente para colocar o pé. A gente precisa ter força suficiente para sair do nosso local de comodismo e colocar o pé na água. Muitas pessoas estão achando que Deus vai fazer tudo pela gente, que Deus, Ele vai descer, vai se materializar, vai pegar na sua mão e vai falar: vem cá, você vai falar isso, aperta esse botão, você faz aquilo, chama aquela pessoa lá, e você entra aqui nesse grupo, e você faz assim. As pessoas às vezes acham que Deus, Ele vai fazer tudo pela gente. Não, Deus não faz tudo pela gente, pelo contrário, parece que Ele empurra a gente para a gente aprender a fazer sozinho. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente precisa falar: ei, depende de mim, eu preciso ser forte, eu preciso ter coragem, então eu vou me tirar desse lugar e vou me obrigar. Tem coisa que a gente não está afim, tem coisa que a gente não quer falar, tem pessoas que a gente não quer encontrar, não é?
Tem situações que a gente foge. Por quê? Porque a gente está com medo. Por quê? Porque a gente está paralisado. Porque a gente não tem força e nem coragem. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: seja forte e corajoso. Aquilo que eu vou fazer na sua vida, você precisa ser forte e corajoso. O próximo passo para você cumprir o seu propósito precisa de força e coragem. E eu quero te falar para quem Deus acabou de falar esse texto. Durante 3 vezes. Sabe por que eu vou repetir isso o culto todo? E não fique chateado comigo se eu for repetitivo. Porque existe uma bênção na repetição. É uma questão de aprendizagem, de maior absorvência. É assim que fala? Absorção. Melhor, né? Absorvência não. Ele lembrou outra coisa, né? Melhor absorção da palavra. Tanto que Paulo, várias vezes, ele repete: alegrai-vos, novamente vos digo, alegrai-vos. Paulo também tem essa didática de repetição. Então, Deus, ele fez essa didática de repetição com Josué, porque para aquilo que Josué ia viver, precisava de força e coragem. Então ele falou no versículo 6, ei Josué, seja forte e corajoso. No versículo 7, não te disse eu? Seja forte e corajoso. Ei, versículo 9, não lhe ordenei eu? Seja forte e corajoso. Às vezes a gente precisa que Deus repita aquilo que Ele precisa que nós façamos para a gente sair do lugar onde que a gente está. Seja forte e corajoso. Irmão, se você ler o texto de Elias na caverna, é um texto incrível, porque Deus ele repete para Elias o que você está fazendo aí, dentro da caverna. Aí Elias começa a falar: ai, estão tentando me matar, e eu estou sozinho, você não viu, e não sei o quê. Ele fala assim: o que você está fazendo na caverna? Deus ignora toda a lamentação dele, porque a lamentação dele não ia ser curada naquele momento, ia ser curada com ele saindo da caverna. Tem gente que está esperando cura dentro da caverna. Dentro da caverna, meu irmão, está escuro, está sozinho, está solitário, as pessoas não vão te achar, você precisa sair da caverna. Deus está dizendo: saia, fica na porta da caverna e fica assim, ó: Deus, cadê o Senhor? Veio um terremoto, não, o Senhor não estava no terremoto. Veio um fogaréu, não estava no... Aí vem uma brisa suave, Deus está na brisa. Porque até no seu momento de caverna, Deus sabe como fala com você. Porque até no seu momento de caverna, Deus sabe como acessa o seu coração. Ele só precisa que você tenha força e coragem para sair daí onde você está e pelo menos chegue na luz, chegue na porta da caverna e diga assim: Deus, o que o Senhor quer fazer? Deus, para onde o Senhor quer me levar? Força e coragem. Deixa eu te falar algo. Deus ele tem capacidade de investir em um escravo. Deus tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida. Ele levantou um libertador, o nome dele foi Moisés. Moisés passou por todas as dificuldades. Eu fico imaginando que muitas vezes Moisés queria estar com Deus. É por isso que ele desenvolveu tanta intimidade com Deus, porque ele falou: ficar com esse povo murmurador, incrédulo, tá doido, eu prefiro ficar com Deus aqui. Só que ele se retirava e fazia bezerro de ouro. Ele se retirava e tinha gente que roubava as coisas. Aí tinha gente que foi rebelde, aí abriu um buraco, a família toda foi embora. Por quê? Porque se rebelou. Aí tinha um monte de coisa ruim que acontecia. Não, eu quero voltar para o Egito. Por quê? Porque lá tem cebola, alho poró. Gente, quem quer comer alho poró e cebola? Tá doido? Não, a terra prometida, mano, é leite e mel. Tem gente que não consegue desfrutar, mesmo no deserto, daquilo que Deus está fazendo. Deus envia cordonizes, ou seja, churrasco no deserto. Tem uma coluna de fogo para aquecer o frio de noite, porque é abaixo de 0. Tem uma coluna de nuvem que guia o povo. A coluna de nuvem, ela vai andando, todo o povo vai andando. Então, mesmo no deserto, tem o cuidado de Deus. Mesmo no deserto, tem o milagre de Deus. Mesmo no deserto, Deus está falando. Mesmo no deserto, Deus levantou um líder. Mesmo no deserto, mas a gente precisa entender que o deserto é lugar de passagem.
Deserto é lugar de passagem. Deus está falando com Josué, que tinha uma mentalidade de escravo, que passou por todo o deserto e que foi discipulado por Moisés. Moisés não chamou Josué e falou assim, não está claro na Bíblia, em nenhum momento que ele chama Josué, vem cá, anda comigo aqui. Não, foi o Josué que ficava no pé do monte quando Moisés subia. Era o Josué que ia para a tenda quando Moisés entrava na tenda. Ele não entrava, ele não subia no monte, mas ele estava sempre perto, porque ele escolheu a pessoa que queria absorver a experiência de Deus, absorver os ensinamentos. Irmão, nós precisamos ser ensináveis, nós precisamos ser intencionais. Independente do que está acontecendo, você precisa escolher pessoas para você caminhar perto e absorver. Sabe, é uma coisa incrível. Eu estava pregando para homens, ainda estou como pastor do Máximo na Lagoa em Orlando, e sempre que eu junto aquele monte de homem, é incrível como as pessoas olham para mim e falam assim, pensam assim, né? Dá para ler pensamento, porque depois eles revelam. Como que ele é novo? Está falando para homem velho. O que ele tem para me ensinar? É incrível e é tão bom. Mas eu entendo que no assunto masculinidade, que no assunto palavra de Deus, Deus me chamou para isso. Mas quando eu estou com as pessoas, eu olho um casal casado há tantos anos, eu falo assim, eu tenho que aprender com esse casal, porque ele tem 16, 20, 30 anos de casado, e eu só tenho 6. Eu preciso aprender com eles, né? Porque a média de divórcio no Brasil está 13 anos. Então, se você passa de 13 anos casados, você passou da média e você está vivendo algo que a maioria não está vivendo, um casamento duradouro. E provavelmente você vai viver o resto da sua vida com a mesma pessoa, e isso é lindo, e isso é bíblico. Sabe, quando eu olho alguém que prosperou financeiramente, que tem uma mentalidade administrativa, né, que é empreendedor, eu falo, eu preciso aprender alguma coisa com esse cara. Por quê? Porque eu não tenho essa mentalidade ainda, eu tenho empresa aberta, eu tenho livros escritos, eu tenho algumas coisas que a gente até chega a vender, mas eu não tenho constância nisso, eu preciso aprender alguma coisa. Então, uma verdade é, nós precisamos ser intencionais com pessoas para aprender aquilo que a pessoa já aprendeu. Ah, David, mas vou parecer interesseiro? Não. Você não vai ser interesseiro se você falar para a pessoa qual é a sua intenção. Ei, tem como você me abençoar me dando um conselho acerca disso? A questão do interesseiro é que ele fala, ele chega perto querendo amizade e ele não fala qual é a sua verdadeira intenção. Se uma pessoa chega para mim e fala, David, eu quero um discipulado, tem 2 pessoas que chegam para mim e ficam me cobrando, pastor, discipulado, e eu faço discipulado com eles. Porque eles querem um discipulado. Então eles não estavam puxando o saco, eles não estavam vindo para perto. Ele foi claro comigo, eu quero isso, pastor. Eu falo assim, olha, eu posso te dar isso, mas eu não tenho muito tempo para te dar, então às vezes eu vou falhar. Então, nós precisamos ser intencionais no aprendizado. Qual é a fase da minha vida que eu estou vivendo e com quem eu vou aprender para passar de nível? Porque Deus usa pessoas para abençoar pessoas. E deixa eu te dizer, se alguém te feriu lá atrás por causa da sua expectativa, porque muitas vezes não é a pessoa que fere a gente, são as nossas expectativas que são frustradas, porque a gente coloca a nossa força, o nosso braço nas pessoas. Você precisa se curar e você precisa se abrir para novos relacionamentos. Sabe por quê? Porque feridas feitas por relacionamento são curadas através de relacionamento. Feridas feitas por relacionamento são curadas através de relacionamento. Se você foi traído lá atrás, para você renovar, né, a sua confiança em alguém, você precisa dar o passo de coragem e força para se relacionar com uma pessoa que é possível ela te trair também, mas se você não tiver essa força, essa coragem para se relacionar de novo, você não vai se relacionar com ninguém e vai morrer sozinho. É simples assim. Nós precisamos nos abrir. Imagina, Moisés o tempo todo ali com o povo rebelde, o povo incrédulo, o povo fazendo bezerro de ouro. Chega lá no monte, Deus fala assim, Moisés, vamos fazer o seguinte, eu vou matar todo mundo, vou desfazer todo mundo, e eu vou começar uma nova nação a partir de você. Eu conheço pessoas que iriam falar assim, tudo bem, pode começar a partir de mim, esse povo é muito difícil. Eu conheço pastores que iriam dizer assim, não, eu vou acabar com todas as outras igrejas e vou deixar só a sua.
Eu conheço pastores que falam, tá bom, pode deixar, pode fazer isso. Mas esse não é o coração de Moisés. E não era essa a vontade de Deus. Deus ele não queria matar com todo mundo, Deus ele queria ver qual era a reação de Moisés. Aí Moisés fala assim, não Deus, não faz isso não, por favor. O que as outras nações vão achar acerca daquilo que o Senhor vai fazer? O Senhor tirou eles do Egito. Senhor, não faz isso, por favor. Aí a Bíblia diz, e o Senhor se arrependeu, né? Ele voltou atrás daquilo que ele tinha dito. Ou seja, tem pessoas que têm a coragem de achar que são melhores do que os outros. Moisés mostrou um coração tão amoroso, um coração que acredita. Outro dia uma pessoa falou para mim, pastorzão, está nascendo mais uma igreja aí. Olha aqui, eu vi o panfleto. Eu falei, glória a Deus. Por quê? Porque aquele que não se identifica em Lagoinha vai se identificar com outra igreja e está tudo bem. Nós somos reino. Nós somos reino. Pastor não é dono de ninguém, meu irmão. Eu evito até falar minha igreja, a igreja do Senhor Jesus. Antes de ser pastor, eu sou ovelha. Então assim, que bênção, estão abrindo novas igrejas, novas pessoas que não vão se identificar com Lagoinha. Quando tiver congresso lá, quando tiver outra coisa lá, irmão, fica à vontade, você pode ir, pode visitar, porque quando tiver aqui eles vão visitar, e isso é lindo. Nós precisamos entender isso. É um coração de Moisés e Josué ali, só ouvindo. Josué tinha uma mente de escravo, uma mentalidade limitada, uma mentalidade de Egito. Só que esse cara viu Moisés fazendo coisas sobrenaturais. Deus usando Moisés para abrir o mar vermelho. Deus usando Moisés para fazer coisas, incríveis. E agora esse homem foi escolhido para assumir uma nação de cerca de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. E Deus sabe que esse homem precisa de força e precisa de coragem. Porque esse homem sabe dos milagres sobrenaturais que aquele povo viveu, mas ele também sabe da dificuldade que Moisés, como líder, viveu, liderando aquele povo. Então, Josué está ali, e Deus está falando para Josué, seja forte e corajoso. Josué, não se desvie da minha lei, nem para a direita nem para a esquerda, porque tudo que você fizer, sendo forte e corajoso, não se desviando da minha lei, você vai prosperar em tudo. Medita na palavra de dia e de noite, para que aquilo que você faz seja próspero, dê certo. Sabe, tem muitas pessoas que estão tentando dar certo na vida e estão esquecendo de meditar na palavra de dia e de noite. O Salmo 1 diz que aquele que medita na palavra de dia e de noite é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, que mesmo passando estação de estação, ela sempre vai estar florida, ela sempre vai estar frondosa, com folhas. Por quê? Porque ela está junto ao ribeiro, sempre se alimentando do rio, sempre se alimentando daquela água. Ou seja, mesmo nos momentos mais difíceis, se você estiver meditando na palavra de Deus de dia e de noite, você vai prosperar. David, mas prosperar é ter só dinheiro? Não, dinheiro fala também de prosperidade, mas prosperidade não é apenas ter dinheiro, porque tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Não é apenas ter dinheiro, mas é você ter dinheiro e ter uma família feliz. É você ter dinheiro e ter os seus filhos dentro de casa, longe das drogas. É você ter dinheiro e ter um relacionamento sexual bom, você ter dinheiro e a sua saúde está intacta e dificilmente você ficar doente. É você ter dinheiro e ninguém te roubar. É você ter dinheiro e você abençoar muitos. É você ter dinheiro e você ser usado por Deus para você dar um conselho, para você abraçar, para você dar um sorriso. É você ter dinheiro, mas você ter muitas outras coisas que falam de riqueza. Por quê? Porque ter apenas dinheiro não define se você é próspero de verdade. Quantas pessoas que só têm dinheiro se suicidam? Tem dificuldade de fazer amizade? Então a gente precisa crescer em todas as áreas, meu irmão. Josué, ele está ali para ele prosperar em tudo que ele vai fazer. E Deus está falando para ele, você precisa ser forte e você precisa ser corajoso. E eu vou falar para você sobre ser forte e ser corajoso, porque é algo que todos nós precisamos. Ser forte
significa se posicionar. E muitas vezes se posicionar naquilo que você acredita. Meu irmão, quando eu ia vir para os Estados Unidos, a Carol ela já tinha um sonho desde os 17 anos. Quando ela conversou comigo, ela fez a pergunta que era a pergunta-chave, se ia dar certo ou não. Ela falou assim, deixa eu te perguntar, você tem vontade de sair do país? Morar fora, morar nos Estados Unidos? Porque se eu falasse não, acabou. Porque era uma promessa que Deus tinha dado para ela. Aí eu falei, não, mas eu não tenho objeção. Aí ela franziu a testa e falou assim, como assim? Me explica. Eu falei assim, olha só, eu não imaginava sair do interior do Rio de Janeiro, Miguel Pereira, 25 mil habitantes. Agora tá lindo lá, né? Agora tem o Parque dos Dinossauros, fizeram lá, tem a Rua Torta, tem, né, um parque radical, tem a Rua dos Aromas, né? Tá muito legal, né? Em breve voltarei lá e visitarei, aleluia. Né? Então, eu falei assim, eu não imaginava sair de lá, mas Deus falou comigo. E quando Deus falou comigo, eu falei, se Deus me chamou, eu vou sair. E hoje, aqui em Belo Horizonte, eu não me arrependo. Então, eu nunca pensei em sair do Brasil, em morar fora. Mas eu não tenho objeção, porque se Deus te chamou e Deus falou com você, Deus chama a família, então Deus também vai falar comigo. Aí ela se derreteu na mesa assim. Nada como a resposta certa, meu irmão. Porque os outros falavam, não, eu amo nações, eu quero sair do Brasil sim, e tal. Ela não via a verdade. Eu falei, olha, nunca pensei nisso, mas eu não tenho objeção. Então, eu precisei de força e coragem para sair daquele lugar para vir. Ela precisou se posicionar na palavra que Deus deu para ela. Ei, ele pode ser um cara legal, ele pode ser um homem de Deus, ele pode ser alguém muito top, mas Deus tem uma palavra para mim. Então eu me posiciono nessa palavra, e se ele não quiser viver aquilo que Deus tem para mim, não é de Deus para mim. Uma frase que ela sempre diz, nem tudo que é de Deus para você. Nem tudo que é de Deus para você. Sabe, os solteiros, ele olha uma mulher e fala assim, uau, que mulher maravilhosa, nossa, ela serve na igreja, ela é mulher de Deus, mas nem tudo que é de Deus para ele. Deus, quando ele se aproxima, quando ele conversa, quando ele vai entendendo os projetos, aí fala assim, não, ela quer um caminho totalmente diferente do meu, não vai dar certo, mas é de Deus. Ou o trabalho é de Deus, mas nem todo o trabalho é de Deus para você. Às vezes é de Deus para você momentaneamente. Mas quando começa as coisas não dar certo, parece que você entra numa zona de expulsão. Já ouviu falar? É uma zona de expulsão, você não está dando certo. Aí alguém começa a ter briga com você, você fala, eu não fiz nada por aquela pessoa. Aí seu patrão começa a olhar de cara feia para você e fala, não é possível, né? Não estou fazendo nada e tal. E você se sente desconfortável naquele lugar e você fala assim, eu acho que eu vou sair. Aí Deus olha assim, que bom que você entendeu, porque já era para você ter saído. Então, Deus ele precisa que nós sejamos fortes, em quesito de nos posicionarmos naquilo que a gente acredita. Nem tudo que é de Deus para você. Gente, tem várias pessoas que tá na igreja e fala, pastor, eu não concordo, pastor, não é isso, pastor. Eu falei assim, vem cá, eu vou te explicar a visão, eu vou te explicar tudo direitinho. O DNA de Lagoinha é algo que está acontecendo há 66 anos, não é algo novo. Não é algo de agora, é algo que já deu certo, que já foi testado, e a gente está replicando para várias outras igrejas. E é bênção demais. Deixa eu te explicar, eu explico tudinho. Falei assim, você se sente confortável? Você entendeu? Entendeu o porquê da parede preta? Você entendeu o porquê da experiência de culto? Você entendeu o porquê de cada coisa do GC? Entendeu? Entendi. E aí, você quer ficar? Você vê que é de Deus para você? Porque nem tudo que é de Deus para a pessoa, meu irmão. A pessoa certa no lugar errado é um demônio. Porque Satanás era anjo, e Satanás está fora do lugar dele. Você entendeu? A pessoa certa no lugar errado, ela quebra princípios, ela briga com todo mundo, ela não é feliz. É uma bênção você estar no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa. Na hora certa. Isso significa que é a vontade de Deus para você. Sabe, existe o tempo Cronos e existe o tempo Kairos. Deus ele tem o tempo perfeito para a gente viver.
O tempo cronos é o tempo onde que a gente cronometra, onde que a gente fala, tal hora eu vou tal lugar, tal hora eu tenho compromisso, eu vou entrar aqui e vou sair aqui do trabalho, né? A gente cronometra. Mas o tempo cronos é quando a gente está vivendo na terra aquilo que Deus determinou no céu para a gente viver nesse momento aqui e agora. Você já orou para Deus e disse para Ele: ei, era para eu estar aqui nessa igreja, em Melbourne, morando no lugar que eu estou morando, era para eu estar trabalhando aqui nesse trabalho? Porque algo que me corrói é eu imaginar que eu estou vivendo hoje algo que já era para ter vivido há 10 anos atrás. Não, David, você já era para ter passado para aí, mas você está demorando me obedecer, você está demorando me buscar, você está demorando em entender o que eu tenho para você, então você está atrasando todos os processos da sua vida, já era para você estar lá. Então, você precisa se posicionar naquilo que Deus tem para você. Deus tem para você? Se posiciona. Deus falou contigo? Fica firme. Meu irmão, nada melhor do que você ser firme naquilo que você acredita. Um dia, um pregador foi pregar num estádio. Um grande homem de Deus, um herói da fé. Eu não consigo lembrar o nome dele agora. E aquele homem, ele foi pregar no estádio e tinha um ateu muito conhecido na cidade. E o ateu começou a passar assim, na frente de um local onde as pessoas estavam reunidas e falando sobre o evento. E o ateu passou. Eu falei: fulano, tudo bem? Tudo bem. Tu vai para onde, cara? Aí eu vou lá para o estádio lá. Ué, mas no estádio é onde está indo o homem de Deus lá pregar? Você vai lá no estádio ouvir? Mas você não é ateu? Aí ele falou: eu sou. Aí como é que você vai ouvir o cara? Você não acredita no que ele prega? Ele falou assim: eu não acredito, mas ele acredita. E é gostoso ver ele falar de algo que acredita. Mesmo que o cara não acreditasse, ele gostava de ver a paixão daquele pregador falando de Jesus. Quem viu The Chosen sabe. The Chosen tem uma parte onde que as duas mulheres estão ali na sacada, elas olham todos os judeus saindo dos locais e vindo para Jerusalém. Jesus está ali, ele acabou de entrar, e ser aclamado ali, hosana nas alturas. Ele está ali, vai passar por todo o processo de perseguição, de açoite, e aquelas duas mulheres, isso não está na Bíblia, tá? É uma licença poética que eles fizeram em The Chosen. Se você não viu The Chosen, veja, meu irmão, é uma série sensacional, que fala sobre a vida de Jesus, e você vai aprender visualizando, e tem muitos estudos que eles fizeram para poder fazer isso, montar essa série. E quando elas estão ali, elas falam assim: uau, eles vêm com bebê de colo, eles vêm montados em jumentos, eles vêm de carroça, e eles vêm de longe, uma viagem longa, de dias. Meu Deus, eles realmente acreditam na fé deles, eles realmente se posicionam e avançam na fé deles. Será que a gente, a pergunta que elas fazem, será que a gente acredita o suficiente, igual eles acreditam naquilo que eles acreditam? Porque é uma verdade. Se a gente tivesse a fé que um muçulmano, um islã tem, a ponto de morrer pelo Deus dele, a nossa vida seria totalmente diferente. Então nós precisamos nos posicionar. Ei, se Deus falou com você, se posiciona. Deus falou comigo quando eu vim aqui. A Carol, ela ficava Estados Unidos, porque lá Estados Unidos, porque não sei o que Estados Unidos. Na família sempre tem um que queria vir para os Estados Unidos e outro que era resistente. Sempre. E eu era o resistente. Falei: não, mas como é que vai ser? Como é que é a documentação? E eu estudando. Aí eu falei assim: pelo amor de Deus, você está idolatrando já. Falei assim: não, você não entende. É porque Deus não falou contigo ainda. Eu tenho uma palavra, eu vi a bandeira, mas não vou falar mais nada não. E parou de falar. Eu passei alguns meses com Deus trabalhando isso no meu coração. Quando chegou no final do ano, na virada do ano, eu virei para ele e falei assim: você está orando pelos Estados Unidos? Ela falou: claro, sempre. Eu falei: esse ano Deus vai fazer alguma coisa. Aquele ano Deus falou comigo, a gente ia se mudar. A gente veio em abril, nós ficamos 2 meses, e a gente falou assim: a gente vai ficar aqui como se estivesse morando.
vamos entender as histórias, os processos, a documentação, vamos conversar com as pessoas e a gente não vai para parque, não vai fazer nada, a gente vai morar aqui, 2 meses morando, entendendo todo o processo. A gente estava aqui. Numa palavra do pastor André, enquanto a gente estava lá na Lagoinha Orlando, ele pregou o poder do querer. Em outras palavras, o poder do posicionamento. Ele falou assim: existe um poder no querer. E se você quer de verdade, você se movimenta. Senão você só fala que vai viver da boca para fora e o tempo vai passando e você não vive nada daquilo que Deus falou. Porque você acha que Deus vai fazer tudo por você. Mas se Deus já liberou uma palavra, se você quer de verdade ver essa palavra, você precisa se movimentar. Aí eu briguei com Deus. Eu falei: não, Deus, eu quero. Não, Deus, o Senhor falou comigo, vai ser esse ano. Não, que é isso? Tá usando o pastor André aí para falar algo? Não, tá me confrontando aqui, eu quero. Aí ele falou: se você quiser de verdade, você coloca uma data. Deus falou comigo. Aí eu falei assim: então vou sair daqui e vou conversar com a Carol. Amor, a gente vai vir esse ano. Qual mês você acha interessante? A gente viu, novembro. Dia 23 de novembro, a gente colocou uma data. A partir do momento que a gente colocou uma data, tudo aconteceu. A gente descobriu a gravidez aqui nos Estados Unidos. Então a gente pensou assim: para a gente ter filho, a gente vai ter que vir realmente, que a gente queria ter um filho aqui, a Lizzie nasceu aqui. Aí a gente começou a planejar tudo. Irmão, quando estava no final do Carisma, a gente fez um curso de mesa aposta, onde eu palestrei e a Carol palestrou, porque ela dá curso de mesa aposta e etiqueta. Aí eu falei para homens, né, os casais, a gente uniu os casais, e eu falei a importância da mesa para o homem, porque o homem lidera a sua família, e na mesa ele olha nos olhos, na mesa ele pergunta para os filhos, na mesa ele está ali, sentindo o cheiro, fazendo perguntas sobre as amizades dos filhos, olhando o coração da esposa para ver se ela está engajada na missão, né, naquilo que vai acontecer, e eu falando sobre isso, e no final uma mulher falou assim: pastor, a gente queria fazer algo que ia honrar vocês. Na aula do Carisma, a gente sentiu muito no coração de dar um presente para vocês. Só que a gente não entendeu esse presente. Então a gente trouxe até um negócio de mesa para vocês levarem para o Brasil, porque o presente vocês não iam poder levar para o Brasil. Mas ontem, você conversando com o meu esposo, você falou que já tem até data para vir para os Estados Unidos. E vocês vão vir em dezembro, né? Eu falei: aham. Então, agora faz sentido o que Deus colocou no nosso coração. Vocês podem vir em novembro, porque a gente vai doar todos os móveis da sua casa. Eu coloquei data. Numa conversa, eu falei com ele o que estava determinado no nosso coração. Isso queimou ainda mais no coração dele, e Deus nos abençoou. Aí eu falei assim: não é possível. É o poder do querer, é eu me posicionar na minha fé, então ok. Irmãos, a gente comprou a passagem por milhas, o seminário comprou a passagem para trazer a gente dar aula aqui nos Estados Unidos, porque a gente já dava aula no Brasil. Quando o seminário comprou por milhas, adivinha, a empresa que estava por milhas faliu. E agora, em 15 dias, comprou uma passagem para voltar para o Brasil. Aí o seminário falou: calma, a gente trouxe vocês, e é claro, né, a gente vai comprar a passagem para vocês. Aí eu falei: cara, mas deve ficar puxado, deve ficar muito puxado, eu, ela, minha filhinha. Aí ele falou assim: não, tudo bem. Só que como a gente tinha filhinha, eles não compraram a passagem para a gente ir de uma vez. Eles enviaram as opções. Por quê? Porque tinha escala que demorava muito. Com um bebê pequeno é muito difícil. Então a gente tinha 10 meses a marear. Então eles enviaram. Na hora que eles enviaram, sabe o que aconteceu? Eu pensei assim, a gente pensou: uau, olha o valor dessa passagem. Se a gente comprar ida para o Brasil e volta para os Estados Unidos, deve ficar quase o mesmo preço. Vamos perguntar quanto que fica? A gente pesquisou, viu quanto que fica e falou: fica quase o mesmo preço. Você já quer ir com a volta para novembro? E a gente comprou a passagem, ida para o Brasil com volta para novembro. E a gente passou 6 meses lá cumprindo as nossas agendas para voltar para os Estados Unidos. E todos esses 6 meses eu estava assim: Deus, eu realmente não queria de verdade.
Porque quando eu me posicionei e ainda comecei a falar para as pessoas, a gente vai vir em novembro, a gente vai vir em novembro, a gente já está se organizando, a gente só vai voltar para o Brasil porque a gente tem compromisso lá, a gente vai vir em novembro. As pessoas começaram a olhar para a gente e falar assim, uau, eles estão decididos, eles têm uma palavra de Deus e eles vão vir com tudo. Eu vou abençoar eles, eu vou abrir portas para eles, eu quero fazer parte disso. Posicionamento. A gente precisa nos posicionar. Qual é o sonho que Deus tem para a sua vida? Qual é a promessa que Ele tem para você? O que Ele falou que você ia viver aqui nos Estados Unidos? Se posicione, meu irmão. Tem gente que não se posiciona e coloca na gaveta. Tem gente que não se posiciona e entra na caverna. Tem gente que não se posiciona e quer ficar sozinho e se isola. Se posicione. Volte a acreditar. Seja forte para se posicionar. E seja corajoso para avançar. Deixa eu te dizer, você liderar uma multidão de 3 milhões de pessoas que já tem um histórico de incredulidade e de ameaças ao líder, não é fácil. Ele precisava de coragem. Eu não sei qual área da sua vida você precisa de coragem, mas deixa eu te dizer, vai com frio na barriga mesmo. Dá frio na barriga, você vem pela imigração. Primeira vez eu não entendia muita coisa, a Carol já tinha vindo dos Estados Unidos várias vezes, ela ficou na salinha um maior tempão, e na hora que estava na frente da imigração, ela, ai meu Deus, está chegando. O frio na barriga, mas passou, deu tudo certo e foi bênção. Tem gente que veio pelo México, né? Tem gente que veio por outro meio, deu frio na barriga, você fez o que tinha que fazer, mas você está aqui, você teve coragem de fazer. Tem gente que tinha que ter coragem para poder se relacionar de novo depois de uma traição. Você não teve coragem, não se relacionou. Agora você não está investindo para dar certo. Tem gente que investiu para poder abrir empresa e faliu. Tem que ter coragem de novo para abrir a empresa de novo. Tem gente que investiu, meu irmão, para ter filho e perdeu o filho. Para você querer ter filho de novo, tem que ter coragem. Coragem, por quê? Porque você está se arriscando a passar todo o sofrimento de novo. Para você viver aquilo que Deus quer que você viva, você precisa de coragem. Deixa eu te dizer, frio na barriga faz parte, é um medo biológico. Se eu pular daqui de qualquer jeito, o meu medo não deixa. Eu preciso pular e cair da forma certa. Por quê? Porque esse receio que eu tenho é para minha proteção. Esse frio na barriga é um medo biológico. E coragem não é a ausência de medo, mas é você ter posicionamento e avanço apesar do medo. Tem coisas que você tem que ir com frio na barriga mesmo. Tem coisas que você precisa se posicionar e falar assim, eu não sei se vai dar certo, eu estou inseguro, mas vai. Segura na mão de Deus, segura na palavra que você tem. Sabe, está ferido com algum relacionamento, com seu pai, com sua mãe, você não sabe como eles vão te atender no celular, mas para você ficar livre desse sentimento que está aí dentro e você viver em paz, você precisa ligar, você precisa de coragem, para você começar a acertar a sua família. Muitas vezes a gente fica esperando que o outro vai fazer, Deus vai tocar no coração do outro, Deus vai falar com o outro, Deus pode até preparar o caminho para você, mas Deus quer que você saia do lugar onde você está e você tenha coragem de falar, coragem de investir, coragem de ligar, coragem de mandar uma mensagem, coragem de pedir perdão, coragem para poder abrir uma empresa, coragem para poder fazer uma sociedade. Tudo depende muito de coragem. 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 Sabe, e quanto mais você vai tendo a coragem, e você vai tendo boas experiências ou experiências ruins, mais coragem você gera. É incrível. Isso serve até na nossa fé. Quando eu estou com dor de cabeça, eu não tomo remédio. Primeiro eu oro. Eu tenho coragem de orar por mim mesmo. Vou lá, oro. Passa uns 5, 10, 15 minutos. Eu falo assim, Deus, não passou não. Eu acredito no seu nome, eu acredito que o Senhor tem poder. Eu vou lá, oro.
coragem de orar por si mesmo, acreditando que Deus vai fazer por você. E não tem problema tomar remédio. A dor de cabeça continuou, eu pego o remédio e eu oro no remédio agradecendo a Deus. Deus, o Senhor deu inteligência aos médicos, aos farmacêuticos para fazer esse remédio aqui. Isso daqui também é um milagre do Senhor. Porque se eu nascesse há alguns milhares de anos atrás, antes de Cristo, talvez não ia ter esse remédio específico que eu preciso. Talvez eu ia ter que ficar juntando planta, ia ter que ficar vendo alguém, e a pessoa que sabe fazer o medicamento mora muito longe, ia ser uma dificuldade tremenda. E talvez eu poderia até morrer. Não sei, ficar de cama. Mas hoje eu nasci nessa época onde já tem esse remédio, onde eu posso utilizar desse milagre do Senhor na minha vida. Muito obrigado. Ainda profetizo, fala assim, ali na bula está 15 minutos de efeito. Eu acredito que o Senhor pode fazer em 3. Porque a gente está gerando fé o tempo todo. A gente está tendo coragem de aumentar o nosso nível de expectativa o tempo todo. Aí tem alguém com dor de cabeça do seu lado, sabe o que você faz? Posso orar pela sua vida? Porque você já teve coragem de orar por você e você sabe que deu bom resultado. Você ora por outro. Eu orei por uma pessoa dentro do ônibus, depois de 5 minutos ela falou assim, minha dor de cabeça sumiu. Eu falei assim, é claro, eu orei. A gente é crente, é mesmo, né? Por quê? Porque eu tive coragem de orar pela dor de cabeça. Orar pela dor de cabeça não, orar para ela, para que a dor de cabeça saísse. E ela foi curada, e hoje eu tenho coragem de orar por doenças que são piores. Quer dizer que Deus vai fazer, que Deus vai curar? Eu não sei até eu orar. Você tem certeza que a empresa vai dar certo? Você não sabe até você abrir. Você tem certeza que a sociedade vai dar certo? Você não sabe até você, se vincular à pessoa. Você tem certeza que essa mudança de país vai dar certo? Você não sabe até você passar pelo processo de adaptação, até você alinhar o emprego, alinhar as coisas que você precisa alinhar, as informações que você precisa ter. Você não sabe se ter filho vai dar certo, mas você precisa arriscar. Então, força e coragem. Essa semana, Deus vai falar ao seu coração aquilo que você precisa ter força para se posicionar e coragem para avançar. E você vai tomar algumas decisões na sua vida que vai mudar toda a sua história. Vai mudar os seus relacionamentos. Vai mudar o seu futuro. Porque aquilo que você precisa viver está em você. Estou toda arrepiada. Deus está falando isso com você muito forte, meu irmão. Sabe, Deus vai falar no seu coração, vai vir um pensamento, você vai ficar com dúvida entendendo, é Deus ou não é? É da minha cabeça ou não é? Mas Deus vai te fazer lembrar desse culto e dessa palavra, e você vai falar assim, uau, eu acho que é nisso que Deus quer que eu tenha coragem. É nisso que Deus quer que eu me arrisque. Se der certo, se não der certo, você tem experiência. Se não der certo, você tentou. Se não der certo, você, você falou, Deus, olha, eu fiz. Até a experiência ruim vai te fortalecer para você viver coisas grandes lá na frente. Agora, força para se posicionar. Coragem para avançar. Fique de pé, por gentileza.